Fala aí galera, eu sou o T e não, você não vai usar suas zonas. Pelo menos não a do Yu-Gi-Oh, tá? E bem, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o Kashtira, que foi o campeão do YCS 3x3 que aconteceu nesse fim de semana, o YCS Las Vegas, que é um torneio de time 3x3. O time que ganhou foi o time do Dominic Couch, que tinha 3 jogadores usando o deck de Kashtira, tá? Então 3 jogadores usando o deck Kashtira. O Kashtira foi o deck campeão desse torneio. Também foi com maior representatividade dentro do top 8 desse YCS, né? Se você não viu as partidas, dá pra você acompanhar no meu canal aqui, ó, o meu canal de jogos comentados, onde eu comentei todas as partidas do YCS, você pode acompanhar por lá, certo? E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa parada do Kashtira, que uma parada bem marcante, caso você não tenha visto, é que simplesmente essa imagem da thumb aqui, ó, foi o que aconteceu. Rolou de um maluco bloquear todas as zonas do oponente, bloquear todas as zonas do amiguinho. E é isso que tá acontecendo. Como eu já fiz no meu vídeo falando sobre o Kashtira, que é um deck ruim, que você pode acompanhar falando aqui em cima, eu falei lá de algumas coisas dele, de que naquele ponto, vamos observar aquele ponto, mas o Kashtira é um deck frágil, né? Então, da forma com que vinha sendo encarado o deck de Kashtira, ele é um deck frágil. Qualquer board break usado consegue quebrar a mesa do cara. Se você dá um Super Poly no cara, se você dá um Book of Eclipse no cara, se você dá um Nibiru no cara, se você dá um Lava Golem no cara, tudo isso desmonta a mesa dele e a volta é um pouco ruim se o cara não tem um Birth, né? Então, tendo em vista tudo isso, como que o cara performou também. E uma parada que eu citei também é que a jogada de bloquear zonas do deck de Kashtira não estava sendo usada. A jogada standard do Kashtira estava sendo o One Card Play, onde eu faço lá o Mind Hack olhando uma carta do cara, bloqueando 3 zonas do cara só porque sim, e o Arise. Uma jogada standard, né? O que tá até te dá espaço para ter techs. Mas não foi isso que a gente viu. O deck dessa galera que foi campeã é um deck muito bem pensado para esse momento do jogo. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, obviamente dar um recadinho bem rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, né? Lembrar que se você quiser comprar o teu Kashtira, você pode acessar tcnetwork.com.br e comprar suas cartas. A coleção vigente, né, que é o Photon Hypernova, já está disponível para você comprar. E você vai comprar usando o desconto, né, o meu cupom TS005 para ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site. E se você fizer pagamento por Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto na sua compra. Pois é, meus amigos, então acesse aí o tcnetwork.com.br dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para poder comprar suas cartinhas, seja para montar deck novo, comprar carta de coleção nova, seja para poder complementar, comprar alguma staple para você pôr no teu deck, não importa o objetivo. Acesse aí, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta ganhando desconto sempre. É isso, agora sim a gente vai de fato para o assunto do vídeo. Muito bem, meus amigos, então aqui eu tô com um esboço de um deck de Kashtira, tá? Eu não sei se esse é o deck de Kashtira do... Obviamente não deve ser esse, né? Mas eu coloquei um esboço mínimo aqui, tá? Só pra poder mostrar pra vocês. Então, o que houve? Uma parada que a gente tava vendo no deck de Kashtira, né, a jogada standard, que tava vindo muito entranhada do formato com o Tiara Mystic Zero, era uma jogada que você começa com o unicórnio e pronto, você consegue fazer a jogada. Unicórnio sozinho é jogada, unicórnio, efeito, Pápias, invoca Fenrir, efeito, Rise Heart, Shangri-La, dá o efeito do Rise Heart, bane a Big Bang do deck, e aí a Big Bang vai detachar o material do Shangri-La e invocar. Aí você precisa de um extender extra para você poder fazer o Mind Hacker, para tirar uma carta do cara e o menino bloquear uma zona e fazer o Arise em cima. Esse era o turno standard, né? Você passava com o Shangri-La, com o Mind Hacker, com o Arise, com o material, geralmente 1 a 2 materiais, e aí você tirava uma carta do cara e bania 8 cartas do topo do deck dele face down, certo? Na verdade 7 do topo do deck e 1 do extra deck. Essa jogada standard, standby do cara, efeito Shangri-La, invoca um bicho do deck. Essa é a jogada standard do deck. E é nisso que os side decks focam, tá? Era nisso que os side deck de board break estavam focados. Tanto Super Poly, porque o Despa era um deck muito relevante no formato, tanto o próprio Book of Eclipse, tanto Lava Golem, esse meninão aqui também, a Esfera de Ra, o Book of Eclipse, como eu já falei, né? Evelyn Match, desse tipo de carta. Então tudo isso visava a forma standard com que o Kashtira estava sendo usado. E de fato isso é frágil. É relativamente frágil, né? Claro, o deck é um deck forte, obviamente. Mas é inegável que outros decks
Ah, mas todo deck consegue tomar uma carta e perder. Sim, mas outros decks têm outras ferramentas, tá? Então se você dá uma carta dessa, um Book of Eclipse contra Desper, não é nada. Se você der o Nibiru contra Desper, é um pouco preocupante. Se você der um Super Poly contra Desper, é um pouco preocupante também, mas o cara tem as Spell Traps dele pra poder interagir contigo. Ele não vai ficar vendido e ficar sem interação de engine, por exemplo. Nenhuma dessas o Desper vai ficar vendido sem interação de engine. O Kashtira fica vendido sem interação de engine, tá? Esse é o grande ponto. Visando isso, o que os caras fizeram? Pelo que eu vi, a jogada, eles mudaram a forma de jogar, né? Então, ao invés de eu fazer a jogada standard de Kashtira e tomar esses board breaks e me fuder, o que eu posso fazer? Olha só, eu posso apostar mais na minha engine. Se eu apostar mais na minha engine, eu vou aumentar a quantidade dela. E aí que eu acho que o cara aumentou, por exemplo, o número do Scary Claw, talvez até da Tiara, eu não tenho certeza, mas eu imagino que eles aumentaram o número dessas cartas aí pra poder ver elas mais vezes. Porque se eu tenho a minha engine toda e eu não vou tomar algumas coisas, a única coisa que tem é o Nibiru, por exemplo, cara, tamo bem. Porque o Lava Golem e a Esfera de Ra, eles são usados geralmente em decks que não são o Splight e não são o Desper, que são os principais decks do formato. Tá? Se você for tentar locar a zona acho que não vai ser um ponto muito bom se você estiver jogando uma mirror match. E contra o Desper, bloquear os 3 zonas de monstro não é nada, 3 zonas de Spell Trap não é nada. Então, os board breaks em geral tá sendo cartas de Spell Traps, né? Então, nos principais decks do formato, exceto o Labyrinth, porque o Labyrinth consegue usar essas cartas aqui, por exemplo. Tirando o Labyrinth, os Desper e o Splight, que são os principais decks, fora o Kashtira, tendem a quebrar a mesa com as spells. E se isso acontece, eu posso locar todas as zonas de Spell Traps dele e ele não vai ter o out pra lidar comigo. Se ele invocar qualquer bicho, eu dou efeito do Arise, bono a carta do cara, Mind Hacker trigger, Shangri-La trigger, e aí eu bloqueio de novo mais 4 zonas dele. Do nada, do nada. E é uma abordagem muito, muito interessante, do ponto de vista em que todo mundo tá usando os board breaks de spells pra poder te comer. Os principais decks do formato não usam esses board breaks de monstro, como a Esfera e o Lava Golem, que são muito bons contra o Kashtira, diga-se de passagem, mas os principais decks não tendem a usar isso aqui. E aí, quando isso acontece, e eu aposto no meu volume e a minha engine, eu consigo locar o cara e impedir ele de fato de jogar. Ele não vai conseguir quebrar a minha mesa. Tem alguns poréns aqui que é importante se frisar, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma jogada que eu tentei fazer parecida com a mesa que o Couch fez na final. Então, vamos acompanhar aqui essa jogadinha. Eu vou tirar essa tela da frente e a gente vai poder ver essa telinha aqui atrás no Yu-Gi-Oh! Pro. Eu peguei no Yu-Gi-Oh! Pro porque é mais impactante, é mais interessante a gente ver, tá? Então, pelo que eu vi, na mesa, na final, o Couch fez esse combo full 2 vezes. No Game 1 ele fez, não tomou nada. No Game 2 ele tomou o Asher, conseguiu fazer o combo mesmo assim, tendo uma mini variação ali. Mas ele precisa de uma combinação específica de cartas, tá? Pelo que eu lembre, ele tinha dado Prosperity. Esse Prosperity achou o Paraísos, tá? E aí ele já tinha Fenrir, ele já tinha o Scary Claw e ele já tinha o Papias. Então o que ele precisa? Unicórnio e Birth. É isso que a gente precisa inicialmente. E essa jogada usa o Ogre também, né? Porque a trap é importante aqui. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui um pouquinho da jogada. Então eu vou dar um play aqui, Stand by Main Phase, você ativa o Paraísos efeito, pega o Unicórnio, deixa eu dar uma diminuída nesse volume aqui, né? Acho que tá bom. O Paraíso vai pegar o Unicórnio, você vai poder invocar o Unicórnio vai dar efeito e vai poder buscar o Birth, né? O Birth é muito importante. E aí, olha como é diferente a jogada. Você vai ativar o Birth na normal sumo do Fenrir, porque eu já abri com ele nessa mão, e aí eu quero maximizar a minha engine pra poder ver mais a minha engine o máximo possível, né? Enfim, normal sumo Fenrir feito a pegar o Arise Heart, inclusive a galera tá usando rota pra buscar esse Arise, tá? Inclusive nesse torneio. Peguei o Arise pra mão, vou fazer o Shangri-La, vou dar efeito do Arise da minha mão. Efeito Arise, Dump, joga fora aí uma trap qualquer. Nesse caso, olha só, aqui começa a mudar a rota. Então o Arise dá efeito, bane 3 do topo deck do cara. E aí isso triga o Shangri-La, né? Mas enfim, mas eu não bano o Big Bang, porque o Big Bang invoca o material aqui embaixo dele e isso só me ajuda a fazer jogada que eu já faria normalmente. A jogada standard, né? Que é a jogada de fazer o Mind Hacker aqui, porque eu vou invocar um bicho embaixo e fazer o Mind Hacker. Vou invocar um bicho da minha mão, por exemplo, pra poder fazer o Arise do lado. Vou olhar uma do cara, banir uma do extra dele. E aí eu bloqueio 3 zonas dele. Se acontecer alguma coisa do cara invocar um bicho e o Arise dar efeito, vai acontecer a mesma coisa, porque aí o Mind Hacker vai tirar o mais uma do extra, vai banir carta do topo deck do cara, e aí o Shangri-La triga mais 2 vezes. Então eu bloqueio 3 na ida, 2 na volta. Eu até consigo bloquear 5 zonas, se nada acontecer com a minha mesa, mas o que eu quero é impedir que algo aconteça com a minha mesa. Então a jogada tem que mudar, porque do jeito que tava, ia se fuder, tá? Pelo menos a ideia que esses caras tiveram foi essa e eu achei bem interessante. Então banimos aqui a Prepare. Beleza? Agora a gente vai dar o bloquear uma zona do cara
e vai dar o Paraísos pra matar o Shangri-La, porque eu preciso que tenha um bicho no cemitério, porque o Birth tem que invocar o bicho que ele detachar. Então eu vou dar o efeito do Paraísos pra matar o Shangri-La, quando ele vai morrer por efeito ou morrer por batalha, ele detacha o material no lugar de morrer. Em cima do Arise é importante, fazer o Arise agora, porque agora eu vou ativar o Papias. Papias efeito, vai dar alvo aí, vai invocar o Ogre do deck, tá? Ogre, e ele é importante. Como o Arise está no campo, o Papias vai ser banido. E como ele é banido, ele triga efeito para poder pegar uma carta banida para minha mão. Na jogada, essa carta não faz muita diferença, mas enfim, é importante. Como essa mão já tá redonda para eu fazer o que eu quero, é uma carta a mais, tá? O Arise, obviamente, é mandatório Chainlink 1, o Papias Chainlink 2 pegou o Prepare pra minha mão, e aí ele equipa, o Papias está banido. Agora eu dou o efeito do Ogre e pego o Big Bang pra minha mão. Eu quero o Big Bang na minha mão, porque eu tenho o Scary Claw. Pode ser a Tiara também, tá? Nesse caso. Então agora, a gente vai dar efeito do Scary Claw, se invocar e banir o Big Bang da mão, tá? Como a carta foi banida, o Arise triga efeito mandatório, e o Big Bang, como foi banido, triga efeito para invocar um material embaixo de um Exceed. Então eu vou invocar o último material embaixo do Shangri-La. Pego o unicórnio que tá embaixo dele, invoco, e o Arise equipa uma carta banida aí nele. Beleza? Então agora eu tenho 3 bichos nível 7 aqui sobrando. O último que falta é o efeito do Birth. Birth efeito vai poder invocar o Fenrir, que tá no cemitério, que eu detachei o Fenrir quando eu fui matar o Arise com Paraísos, é importante que tenha Paraísos. E agora eu junto, faço outro Shangri-La e junto e faço o Mind Hacker. E aqui é que começa a desgraça toda, tá? Porque eu tenho 2 Shangri-La. O efeito dele não é uma vez por turno e não é uma vez por carta. E eu posso fazer quantas vezes eu puder no meu turno. Não é igual ao Rise, que eu posso invocar ele por cima de um Kashira só uma vez por turno. Esse cara não. Eu posso invocar quantos eu puder. E sai desencadeando os efeitos. Olha quanto efeito vai ser ativado aqui. Eu vou fazer o efeito Mind Hack, vou olhar uma cartucho deck do cara, triga o Arise, que é mandatório Chainlink 1, triga o Shangri-La Chainlink 2, triga o Shangri-La Chainlink 3. E triga o Mind Hack porque ele mesmo baniu uma carta do topo deck do cara pra banir mais carta do topo deck do maluco. Bloqueio 1, 2, o Arise equipa, e agora, como o Mind Hack baniu carta do topo deck do cara, o Arise triga de novo, o Shangri-La triga de novo, e o Shangri-La triga de novo. Beleza, então na ida eu já bloqueei 5 Spell Traps do cara, 5 zonas, então bloqueei as zonas de Spell Traps, que são geralmente os Board Breakers, que o cara usa contra o Caixeira, certo? E aí fica muito complicado, mano, porque aqui, se eu não tenho Nibiru no cara, se eu não tenho uma Esfera de Ra, e o meu deck pode usar a Esfera de Ra ou então o Lava Golem, fica prejudicial. Porque agora eu passo turno pro cara, se ele tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa que ele ponha no campo, eu posso dar efeito do Arise agora. Arise efeito banha o bicho que ele colocou no campo. Ou se for uma spell de campo, uma field spell também serve, tá? Porque o cara pode ativar field spell, não dá pra bloquear ela. Agora eu bani uma carta face down, triga o efeito do Arise, que é mandatório Chainlink 1, triga o efeito do Shangri-La, triga o efeito do Shangri-La, e isso é pela carta que o Arise baniu. Mas como a carta foi banida face down, o Mind Hacker triga de novo, tá? E triga o Mind Hacker também. E triga o Paraíso, que foi banido, e triga o Big Bang pra invocar um bicho embaixo dele, pra poder invocar o Fenrir. E eu não dei efeito do Arise pra não dar chance pra uma Mirror Match, né? Do Shangri-La, perdão, pra ele fazer um Arise em cima e fazer Zeus, alguma coisa do tipo. Enfim, bloqueou mais 2 zonas e o Arise equipou alguém embaixo dele. Como o Mind Hacker baniu o carta top deck do cara, o Arise triga, o Shangri-La triga de novo, tá ligado? É confuso, porque é muito efeito. Mas esse aqui é o ponto. Esse é o ponto final, tá ligado? Eu bloqueei todas as zonas spell trap do cara, e se ele tentou invocar algum bicho ou alguma spell de field, mano, desespero. Porque agora eu dou o Arise de novo, triga esse cara 2 vezes, triga esse cara e triga de novo esse cara mais 2 vezes. Full lock, tendo um espacinho aqui, o que não é ameaçador. Tá? Então essa foi a jogada que o Couch fez. Ele fez uma jogada diferente, com algumas cartas diferentes. Ele não tinha o Scary Claw na mão no Game 3 e mesmo assim ele ia conseguir fazer a jogada, mas aí muda algumas rotas. Mas essa aqui é a mão do Game 1 da final que ele fez, tá? Só pra mostrar aqui pra vocês, beleza? Então olha só como isso é desesperador. Mas, de novo, isso tem um motivo. Isso não foi uma coisa que ele fez por acaso, ele pensou, ah, eu quero me divertir fazer aqui essa parada. Não, porque tem muitas coisas que precisam acontecer. Você tem que saber a match. Tá? Se for uma match que você sabe que é contra um deck de Labyrinth da vida, por exemplo, ou um deck que usa essas cartas aqui, não é tão recomendado, eu acho. Se você não abrir com a mão ideal, não é recomendado. O que é a mão ideal? Você tem que ter acesso a todos os nomes. Tem que ter acesso a todos os nomes e ao Birth. O Birth e o Paraísos é primordial, né? Obviamente, por isso que o Prosperity é uma carta importante pra fazer essa jogada. Em mãos que você não tem um Paraíso, fica um pouco mais difícil. Eu não sei se dá pra fazer, mas talvez precise de um extender a mais. Mas enfim, então tem que ter aí pelo menos, cara, uma combinação de 4 cartas, pelo menos, tá? E aí é que entra a maximização dos bichos. Talvez se use mais de Ogre, mais Caixeira, mais Tiara no caso, mais Scary Claw. Eu não sei, tá? Porque a gente não saiu o profile do cara ainda. Mas é uma combinação específica de cartas, tem que saber a matchup e era pra esse ponto do formato onde
as techs estavam em volta de board breaks de spells. E o metagame não estava orientado para esses board breaks aqui, tá? Pro próximo torneio, o que pode acontecer? Como é que é, mano? Uma parada massiva, o uso massivo de Nibiru, porque tomou Nibiru, você morreu, você investiu 4 cartas da tua mão, com pouquíssimo follow-up. Se você pegou a Prepare, você ainda tem alguma coisa, e se o Birth ficar lá, você tem chance de volta. Mas tomou o Nibiru, acabou a festa, tá? Acabou a festa. GG, GG. O Draw impede essa porra toda de acontecer também. O Lancia impede essa porra toda de acontecer também. Por exemplo, além de Lava Golem e Esfera. Então, hand traps de monstros impedem isso aqui de acontecer. Mas essas cartas não estavam em voga para esse torneio. O que estava em voga para esse torneio são as cartas que esse Kashtira tentou counterar. Que era os Eclipse, os Evelyn, os Super Polis da vida. Esse tipo de carta, entende? Os books, no geral, seja o Eclipse, seja o Lunar Moon, seja o próprio Book of Moon. Esse tipo de carta. Para as decks do ponto do formato. Os concorrentes do Kashtira, né? Que é o Desper, o Splight e afins, certo? Então, olha como tem um monte de variável. Não é interessante você ver isso como sendo um ponto no vácuo. Ah, eles fazem esse lock aqui toda mão. Não é toda mão, tá? Não é em todo jogo e não é em todo formato. Esse formato funcionou muito bem. Pro formato que vem, eu já acho que não vai, tá? Mas é medonho o que aconteceu. Medonho. O cara bloquear todas as tuas zonas Spell Traps é desesperador. E se você colocar uma carta, o cara bloqueia 4. E aí vira uma bola de neve, você vai perder esse jogo 100%, tá? Muito complicado. Mas enfim, eu achei interessante trazer isso aqui, mostrar o combo. Quem viu a final comigo na live já viu a jogada, né? Então já tá ligado, já viu um monte de imagem por aí rodando no Facebook, no Instagram, da galera fazendo o meme, né? Tá aí o Yu-Gi-Oh! Saudável. Pois é. O Kashtira consegue fazer isso. E o cara, esse time desempenhou essa função muito bem com essa leitura de jogo. Pro formato que vem, pro ICS seguinte, eu não sei se vale tanto a pena. Mas pra esse aqui, e todo torneio é isso, é válido pra aquele momento. Naquele momento tem coisas interessantes que podem ser exploradas. Quando essa coisa fica em voga, pro torneio seguinte, pode não ser mais interessante. Pode ser que alguém ganhe de novo, mas eu acho que não, tá? Enfim, agora é hora de você tentar usar um deck que não se foda pras cartas que fodem esse Kashtira. Eu acho que esse é o ponto. E aí é que gira a roda gigante do Yu-Gi-Oh! Quanto mais decks tem... Quanto mais decks não, né? Mas tem um giro nesse quando você tem deck diferente no meta, né? Então, sobe... Esse aqui ficou em baixa, mas no torneio seguinte eu vou tentar foder esse deck. Só que esse deck aqui não toma as cartas que fodem esse deck. Então esse deck desce e esse deck aqui sobe. Então começa a entrar num giro, né? Obviamente que não é só pra 2 decks, tem mais de 2 decks por aí. Enfim, esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer. Depois que sair aí os reportes, né, as decklists no geral, eu vou tentar fazer um reporte um pouco maior do ICS Las Vegas e vou fazer uma apresentação deck de Labyrinth, que foi um deck que performou muito bem nesse torneio. Enfim, é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.